A Argentina em crise, dólar em alta, será que ainda tá valendo a pena viajar para a Argentina? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está a realidade na Argentina em questão aí de câmbio, qual a melhor forma de trocar o seu real por pesos. Vou mostrar também alguns lugares para conhecer de graça e claro, alguns preços e lembrancinhas que eu sei que vocês gostam de ver. Agora chega de spoiler e bora para o vídeo. Pessoal, eu tô aqui na Avenida de Maio. E eu vi aqui no mapa, aqui na frente, pessoal, tem uma agência, né, da Western Union. Então eu vou aproveitar e fazer um câmbio lá, só para ter alguns trocados mesmo. Lembrando que eu já fiz todos os trâmites aí no aplicativo. E eu vi aqui que já está liberado aí para fazer o saque. Vou fazer o câmbio aqui e já volto com vocês. Gente, uma dica importante aí para você que vai viajar para a Argentina, tá? Olha só, a melhor forma para você trocar o seu real brasileiro por pesos é através do câmbio Blue, que também é conhecido como câmbio paralelo. Se você for trocar o seu dinheiro em casas de câmbios tradicionais, você vai perder uma média aí de 30%, 50% ou até mais do que isso, tá? Comparando aí, é claro, com o câmbio Blue. E uma das formas de você conseguir um câmbio parecido com o câmbio Blue e às vezes até um pouco melhor é através da Western Union. E só para deixar claro, a Western Union não é uma agência de câmbio, tá? Ela é uma empresa de transferência de dinheiro. Tem várias delas espalhadas em Buenos Aires e também em outros países, tá? Então é super confiável. E a vantagem é que a Western Union oferece um câmbio similar ao câmbio Blue e às vezes até um pouco melhor, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz essa transação, tá? Então fica até o final para você não perder essa dica aí, beleza? Agora uma desvantagem, né, de usar a Western Union é que algumas agências têm longas filas e às vezes não tem dinheiro suficiente, tá? Por exemplo, eu vi um brasileiro lá querendo trocar 5 mil reais. Gente, imagina só, né? Enfim, por isso corre o risco aí de você ficar esperando um tempão na fila e chegar na sua vez, não tem dinheiro, simplesmente assim, tá? Então, por isso, a recomendação é você trocar um pouco de dinheiro aí na Western Union e o restante do dinheiro você pode colocar em uma conta global, tá? Hoje em dia existem várias no mercado. Eu, por exemplo, uso e recomendo a conta da Nomad. O cadastro é gratuito, não tem anuidade, você pode colocar o saldo na sua conta via Pix e depois é só converter o valor em dólar, tá? E pronto, você já pode usar até mesmo aí o seu celular para pagar por aproximação. Enfim, a Nomad tem várias vantagens se você tiver interesse em criar sua conta gratuita e ganhar até $20 de cashback. Eu vou deixar o meu link de convite logo abaixo desse vídeo, beleza? Pessoal, troquei aqui, ó, R$200, deu 46.900 pesos. E olha só o tanto de dinheiro, pessoal. Imagina se fosse R$1.000, né? Cê é louco? É muita nota. E eu prefiro trocar pouco, né? E usar mais aí a minha conta da Nomad, porque é bem mais prático, mais fácil, sem fila. E você não corre o risco aí de ir numa agência e não ter dinheiro, não ter sistema. Por isso então eu troquei somente R$200, tá? E agora bora comprar a tarjeta Sub para poder andar de metrô e ônibus também, né? Aqui na frente, ó, tem uma estação. Bora ver se lá tem o cartão. Estação Lima, bora ver se tem aqui. Aí galera, cheguei aqui, ó, Estação Lima. Aqui tem a bilheteria, ó, e aqui tem um caixa de autoatendimento. Porém aqui só dá para consultar o saldo e colocar recarga. Então eu vou passar aqui, ó, na bilheteria e comprar o bilhete. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, comprei aqui, ó, o cartão tarjeta Sub, custou 800 pesos, tá? Aproveitei também para colocar um pouco de recarga. E a passagem, pessoal, custa 650 pesos, tá? Aí para consultar o saldo, pessoal, ou colocar mais recarga, dá para usar essa máquina aqui, ó. Porém, só aceita dinheiro, tá? Até então não aceita cartão. Agora bora continuar aqui. Gente, o próximo ponto turístico é o bairro de La Boca. Então bora lá conhecer. E uma dica importante, tá? O bairro de La Boca é difícil acesso, não tem metrô próximo. O metrô mais próximo lá é La Constituição, mas mesmo assim é bem longe, tá? Então compensa mais ir de ônibus, que é mais rápido e também barato. Ao lado aqui, ó, do Museu da Casa Rosada, basta atravessar a rua aqui, ó. Lá na frente tem o ponto de ônibus que sai para vários bairros, tá? Então bora seguir aqui em direção
ao ponto de ônibus, que é bem aqui na frente, e bora conhecer o bairro de La Boca. Pessoal, cheguei aqui, ó, no ponto de ônibus. Aqui tem a placa, ó, a La Boca. Então, bora esperar aqui. Llegué a Buenos Aires, sentí la conexión. Obelisco, San Telmo, pura emoción. Por calles de piedra voy a aventurarme y el corazón grita, ya quiero viajar. Arte en las esquinas, cultura en el aire, caminito Palermo, me dejan sin aliento. Un brindis al destino, esa vibra en la mirada. Buenos Aires, estoy listo para esto. Chegando agora, pessoal, em mais um ponto turístico. Dessa vez é o emblemático estádio La Bombonera, que é o estádio do Boca Juniors. Olha só, tô aqui de frente já, ó, na lateral, por exemplo. E aqui nós já temos algumas lojas, ó, toda decorada e com vários itens aí à venda do Boca Juniors. Aqui é a parte lateral, ó. Pra quem não sabe, o estádio fica no bairro de La Boca, tá? Bem próximo também do Caminito. Já já a gente passa lá. Mas antes, bora conhecer a frente do estádio La Bombonera. Os comércios aqui são bem temáticos, né? Mais uma lojinha aqui, ó, temática do Boca Juniors. Aqui mais uma. Vários itens, ó, só do Boca Juniors. A visita ao estádio, pessoal, no momento está suspensa, mas pode ser que abra aí futuramente, porque acho que está fechado para reforma. Aqui tem algumas placas, ó. Aqui tem alguns imãs de geladeira, 3.500. E vários itens aí, ó. Tem boné, camiseta. Tá rolando uma música, né? Pra não dar copyright, eu vou continuar falando aqui pra não dar copyright. Várias lojinhas, pessoal, temáticas aí, com itens à venda do Boca Juniors, várias lembrancinhas, olha só. Tem várias, ó. Então, uma dica boa aí pra quem busca lembrancinhas, ó. Aqui tem bastante, olha aí. Muitas lembrancinhas, pessoal. Aqui tem mais algumas lembrancinhas. Mais um pouco aqui. Aqui tem mais uma loja temática, ó. O pessoal tirou a foto aqui, ó. Carlito Teves. Esse outro aqui eu não sei quem que é. O quê? Aqui é bem temático, ó. Olha que legal a do Messi aqui. Aqui tem uma réplica, ó, da taça, né, da Libertadores. Aqui tem um restaurante, ó, bem de frente ao estádio. Como vocês podem ver, ó, tem bastante turista aqui. Tem um museu também para conhecer, pessoal, mas é pago, tá? No momento aí esse vídeo é só passeios gratuitos. Então fica para uma próxima aí. Cada canto do mundo eu quero explorar. Desconhecido não assusta, faz crescer. Na estrada aprendo mais sobreviver. O medo é um convite pra evoluir. A cada passo um novo porvir. Não importa o destino, só importa tentar. Com o coração aberto já quero viajar. Já quero viajar, sentir a liberdade, deixar pra trás. Ao lado aqui, pessoal, tem uma loja. Bora ver se dá pra entrar aqui. Bora conhecer aqui.
Olha aí, pessoal, camisa ó, do Boca Juniors, só não tem preço. Jaqueta, ó, essa aqui tá saindo por 120 mil, pessoal. Tem uma fila aqui enorme, ó, pra comprar o bilhete do museu. Tá gigante. E a loja aqui é grande, ó. Enfim, bora continuar aqui. Aqui tem vários imãs, ó, promoção. Os imãs saem por 3 por 10 mil, pessoal. Pra quem busca lembrancinhas, aqui tem bastante, pessoal. Olha isso aqui, ó, 4 mil, 3 por 7 mil. Tem mais também, ó. Enfim, pessoal, esse foi o estádio La Bombonera. E agora bora seguir o nosso roteiro e conhecer El Caminito. Bora! E o Caminito, pessoal, fica bem próximo daqui do estádio. Mais ou menos aí uns 5 minutos. Dá pra ir caminhando tranquilo, tá? Bora lá! E aqui, pessoal, já é a área do Caminito, tá? Tem um restaurante aqui, ó. ¿Qué tal para comer algo? Gracias. Palmeira no todo mundial, hein? Aqui tem alguns artesanatos. E aqui é bem movimentado, pessoal. Tem que tomar cuidado, né? E chegamos então no famoso Caminito, pessoal. Lembrando, né, que o Caminito é um pequeno caminho, tá? Não é esse prédio aqui não, pessoal. O Caminito é essa rua aqui, ó. São ruas pequenas, né? Bora conhecer aqui, pessoal. E olha só como é que tá a fila aqui pra tirar uma foto aqui, pessoal. O que chama atenção, né, são as cores das casas por aqui. São bem coloridas, né? Aqui tem uma loja, ó, de alfajor. Alguns restaurantes, ó. Mais um restaurante. Aqui tem algumas lembrancinhas, olha só. Chaveiro, touca, camiseta, alfajor. Mais uma galeria, ó. Bora conhecer uma aqui. É uma galeria, ó, com várias lojinhas, ó, de roupas, lembrancinhas, empanadas. Algumas artes aqui, ó. Artesanato. Bebidas. Camisetas. Muitos doces, ó. Uma diversidade de alfajor. Mais lembrancinhas, olha aí. Os copinhos, ó, 3.100 ou 2 por 6 mil, 8 mil, 8.500, 16 mil, 9 mil.
Esses imãs aqui, ó. Um sai por 2.100 e 2 por 4.000. Esse aqui é mais barato, ó. Um sai por 1.800 e 2 por 3.500. Aqui tem uma loja, ó, focada em itens do Boca Juniors. Eles gostam muito de gatinho aqui, ó. Então você encontra bastante lembrancinhas de gatinho, olha só. Aqui tem alguns sabonetes, ó. Algumas placas. Mais imãs, olha só. Um só sai por 1.200 e 3 sai por 3.000. Esses aqui, por exemplo, ó. Um é 2.000, 2 é 3.600 e 3 é 5.000. Galeria bem interessante, pessoal. Pra quem busca aí comprar lembrancinhas, aqui tem bastante, tá? E são lembrancinhas de qualidade, tá, pessoal? E até que o preço não está tão caro assim, né? Comentem aí o que vocês estão achando dos preços das lembrancinhas. Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, pessoal, e agora são por volta aí de 3 horas, mais ou menos. Aqui tem mais lembrancinhas, ó. Camisas do Boca, algumas placas. Então aqui já acaba, ó, aqui não tem mais nada. Bora voltar. Alfajor, ó. A caixinha com 3 sai por 6.000. Até que tá barato, hein? Aqui tem um centro cultural de artistas. Bora entrar aqui pra conhecer. Aqui é só lembrancinhas, pessoal. Olha que legal esse travesseiro, pessoal. Sai por 8.000. Aqui tem mais imãs, ó. Um é 7.000, 2 por 12.000. Esses aqui são mais carinho, né? Enfim, pessoal, tem bastante lembrancinhas pra quem tiver interesse, tá? Fica aí na mesma rua do Camineto. Gente, olha só como é que tá aqui. Bom, conhecemos aí o lado esquerdo, bora conhecer agora o lado direito, pessoal. Desse outro lado aqui, ó, é mais artesanato, algumas artes, pinturas. Não tem tantas coisas como o outro lado, né? Aqui tem algumas pinturas, ó, de tango, bem bonito. Mais artesanato. Aqui tem alguns pets, ó. Desse outro lado aqui, pessoal, não é tão assim interessante, né? Mas já que estamos aqui, bora conhecer, né? Aqui tem mais algumas artes, ó, bem legais também. Bem coloridas. Bom, para quem for vir aqui, o lado esquerdo é bem mais interessante, pessoal. Bora voltar aqui. Enfim, pessoal, esse é o famoso Camineto
não deixe de vir aqui se você for vir aqui para Buenos Aires. É um ponto muito turístico e representa aí toda a cultura e a história de Buenos Aires. Enfim, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece, deixa o seu like, comenta o que você achou e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Galera, como prometido, vou mostrar para vocês como que faz a transferência para a Western Union. É bem simples, tá? Olha só, o primeiro passo é baixar o aplicativo. Basta você pesquisar por Western Union e baixar, tá? Feito o download, você vai criar o seu cadastro de login e senha. Sempre que você abrir o aplicativo, vai aparecer essas duas opções, enviar e receber. Você vai clicar nessa opção aqui, ó, de enviar dinheiro. Aqui você vai selecionar o país. Vou escolher Argentina, mas poderia ser outro país, tá? Conforme aí a sua viagem. Agora você precisa informar o valor que você vai enviar. Por exemplo, né, R$500. Aí olha só a pergunta: como o seu destinatário quer receber o dinheiro? Pessoal, esse destinatário vai ser você mesmo, tá? Já já a gente chega nessa parte. Enfim, você vai escolher a opção de receber em uma loja e depois é só escolher a opção de pagamento. Você pode pagar em uma loja ou pagar via Pix. Feito isso, vai aparecer a cotação atual. Por exemplo, né, hoje R$1 compra 184 pesos, tá? E a taxa para um câmbio aí de R$500 deu R$20. E o total deu 92.178. Agora, por exemplo, né, se você quiser diminuir ou aumentar o valor, é só você alterar aqui em cima, tá? Por exemplo, vou colocar aqui R$255. Agora a taxa passou a ser R$10, tá vendo? Enfim, né? Aí você vai analisar o que for melhor para você, tá? Depois é só clicar aqui em próximo e agora é hora de informar o destinatário. No meu caso, eu já cadastrei eu mesmo aqui, tá? Mas no seu caso vai aparecer só a opção de adicionar um novo destinatário. Então, clica aqui, ó, nessa opção de adicionar um novo destinatário. Aí é só colocar o seu nome e depois o restante do seu nome completo, tá? Agora, essa parte aqui, ó, de nome do meio, você pode deixar em branco, tá? Porque às vezes dá erro, então deixa em branco mesmo, tá? Agora aqui, ó, em e-mail e o telefone, não precisa colocar, tá? É opcional. E aqui em finalidade, escolha a opção de viagens internacionais. Depois é hora de confirmar os valores e o destinatário, tá? É muito importante você conferir, ver se está tudo certo e depois é só clicar aqui em aceitar os termos e depois clica em enviar. Agora, se você escolheu, por exemplo, a opção de Pix, é só fazer a transferência para esses dados aqui que vai aparecer na tela da Western Union. E olha só, o Pix pode demorar alguns minutos, tá? E você pode acompanhar direto no aplicativo. Você vai receber um e-mail com a confirmação e também um código da sua transação, tá? Feito isso, você já pode ir em uma agência da Western Union mais próxima de você e apresentar o código da transação e seu documento, tá? E pronto, bem simples, né? Aí nas próximas transações vai ser um pouco mais fácil, né? Porque você já vai ter o seu cadastro e também o seu destinatário. Enfim, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.